E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui nesse período sem aulas presenciais. Espero que você esteja se cuidando. Eu estou aqui ó, com o meu álcool em gel o tempo inteiro comigo. Vai passar um pouquinho agora. A gente sabe que não é o melhor dos cenários, a gente sabe que a gente prefere ter as aulas presenciais, mas infelizmente, nesse momento, nós precisamos desse cenário. Então, a ideia aqui dessa videoaula é tentar que a gente possa minimizar o efeito de como foi até agora ao máximo, né? Nessa aula que nós estaremos tendo agora, estava previsto fazer uma atividade, mas infelizmente não tem como a gente fazer essa atividade aqui. Quando nós retornarmos, eu faço a atividade com vocês, mas vamos lá. Só para a gente recordar aqui, até agora, nós vimos uma parte histórica sobre a administração, a gente falou o que é a administração, aí depois nós vimos falando sobre ciência ou arte, vimos alguns conceitos principais, sobre o que é a administração, depois a gente falou sobre o que é o papel do administrador, o que o administrador faz, qual é o perfil que um administrador deve ter, falamos que nós temos administradores em nível estratégico, tático e operacional, falamos qual é o tipo de atuação de um administrador, né? Vimos sobre ele sendo gestor de primeira linha, que aí é no nível estratégico, médio, que é no tático, e primeira linha que seria o operacional, o tático que seria o nível gerente médio, e o autogestor que seria no nível estratégico. Aí a gente falou sobre o papel dele de uma forma geral, qual é o perfil que o administrador tem que ter, falando sobre a questão de liderança, autoobjetividade, o pensamento analítico, o comportamento flexível, vamos lá, comunicação oral, escrita, o impacto pessoal. Falamos sobre a forma de estresse dele, falamos sobre as suas habilidades técnicas, humanas e conceituais. Bom, aí nós falamos sobre as competências de um administrador. Vamos lá. Aqui a gente falou sobre conhecimento, habilidade, atitude, perspectiva. E aí falamos sobre os papéis do administrador. E na nossa última aula nós falamos sobre a história da parte da administração de uma forma geral, até que nós entramos na parte do conteúdo. Aqui a gente falou da influência dos filósofos, falamos sobre a influência da Igreja Católica. Cadê? Vamos lá. A gente viu sobre a influência da Igreja, a gente viu da influência militar, a gente falou aqui sobre Mao Tse Tung, a Revolução Industrial, tararã. Aí foi aqui que a gente parou. A gente estava falando sobre a abordagem clássica da administração, onde a gente começou a falar sobre Frederick Taylor e a gente estava falando da teoria científica da administração. A gente falou um pouquinho sobre Taylor de uma forma geral, como é que foi a importância dele, o que ele escreveu, os livros dele. E aí vamos começar a partir desse ponto aqui. Eu já tinha falado, mas aí a gente vai entender. Ele falava sobre uma administração científica. O que ele queria dizer nisso? Ele queria dizer que a administração ela tinha que ter uma lógica e que, para isso, poderia ser estudos científicos para fazer melhorar tudo. Então, ele falava que, por meio de experiências ou experimentações sistemáticas, era possível fazer algo diferencial. E ele chamou isso de estudos de tempos e movimentos. Olha só que interessante essa linha de raciocínio. O que ele dizia no final das contas? Era como se fosse assim, eu falei esse exemplo mais ou menos na aula, mas só para poder ficar claro. Eu coloco aqui um operador. Aqui eu coloco outro operador. Aqui eu estou dizendo que esse operador, a função dele é ficar fazendo esse movimento. No tempo exato, quando passar algo, ele vai fazer isso. Vocês lembram que eu mostrei o vídeo do Charlie Chaplin, que mostrava isso, o filme Tempos Modernos? Aí o segundo, ele vai ficar fazendo um outro movimento. Essa ideia era para que, à medida que as pessoas estivessem trabalhando, eles conseguissem fazer o trabalho render mais.
Era uma ideia muito boa, tanto é que até hoje muitos dos princípios que vocês vão ver daqui para frente, eles são utilizados hoje em dia. O que é o grande diferencial? Ele não levava em consideração as pessoas. Ele não tinha como também, na verdade, foi um período, no início dos anos 1900, para pensar como que as pessoas sofreriam com algo tão repetitivo. Tá? Então, vamos lá. O que ele fez? Depois foi descoberto, então, isso, passava para o trabalhador como que fazia, mas só que quem tinha que passar, na verdade, eram os gestores. Então, olha só, descobria qual era o método, passava para os trabalhadores e eles executavam. E isso daqui foi essencial para a administração moderna. Até hoje, ainda é utilizado isso aqui, ó, a contribuição de Taylor, que falava que era dividir as atividades em tarefas menores. Que lá atrás, quando a gente estava falando dos princípios, a gente falou de René Descartes, e ele falava sobre isso, o princípio da divisão, de pegar o problema e fracionar em pequenas partes. Era isso que ele fazia. Faz muito sentido se a gente parar para analisar assim. Imagina uma organização que eu tenho vários setores, eu divido cada um com uma tarefa, mas só que eu penso num todo. O problema é que, muitas vezes, se separar, cada um faz só o seu. E é isso que dava o problema. Então, ele trabalhava de forma para poder ser de separado, mas só que ser a forma mais eficiente para realizar. Ele colocou isso em alguns princípios, que aí foi aqui o último ponto que eu passei na nossa última aula, então estou falando só para poder resumir, tá? Ainda bem que eu lembrei o ponto, né? Senão eu ia falar um monte de coisa à toa. 5 princípios básicos. Transfira, use, selecione, treine e fiscalize. Transferir a responsabilidade do trabalho para o gerente. Olha só, dos trabalhadores ao gerente. O gerente que tinha que ter uma visão analítica, ele que tinha que ter a visão do todo, ele que tinha que saber o que estava sendo feito. Se a gente volta naquelas tempos modernos, o gerente com certeza sabia o que estava sendo feito. A pessoa que estava lá batendo um prego, estava apertando uma porca, qualquer coisa assim, ela só fazia aquilo, para ela não interessava o que estava sendo feito. Então, o primeiro princípio era transferir a responsabilidade para o gestor. Depois era usar os métodos científicos, planejar a tarefa do trabalhador de maneira correta, especificando com precisão a forma como o trabalho vai ser feito. Ele está falando o seguinte, que é até engraçado isso, até hoje em dia tem muito isso. Transfira a responsabilidade para o gestor e use o que está sendo determinado. Porque tem muito hoje, eu faço muita consultoria em empresa que acontece isso, eu faço a consultoria e falo, agora faz. E o que a empresa faz? Começa a fazer e se o gestor não estiver em cima, para de fazer. Porque esse terceiro item aqui, ele é essencial. Selecionar a melhor pessoa para desempenhar o cargo especificado. Treinar o trabalhador para fazer o trabalho e fiscalizar o desempenho do trabalhador. Que é outro princípio de René Descartes, que era o princípio de estar verificando o que estava sendo feito. Bom, aqui foi o ponto que a gente tinha parado. E aí, daqui para frente, a gente vai dar sequência. Bom, vamos lá. Então, dando sequência aqui, ó. Tá aqui, olha só. Quando ele aplicava todos esses princípios, ele defendia, então, esses estudos de tempos e movimentos, né? Como eu falei, que era para padronizar e analisar as atividades. Qual que era o objetivo dele? Era observar de forma detalhada e mensurar o trabalho. Mesmo aquele mais rotineiro, mais simples, para poder descobrir, para poder criar o melhor modo de atuação. Por isso o nome era científico. Ele fazia teste e fazia aplicação, fazia análise, fazia mensuração e colocava, ok, é válido. Era isso que ele fazia. Nesse estudo dele, ele não era simplesmente jogado ao acaso. Então, o que ele fazia? Coisas simples, ó. Aqui eu estou pegando a parte que está na apostila, que falava que atividades simples como carregadores de barras de ferro e remoção de terra eram um objeto de ciência. E nisso ele aconselhava a implantação de um sistema também de pagamento por produção. Olha só que interessante. Ele falar assim, olha, a quantidade produzida e o salário incentivo para aqueles trabalhadores mais produtivos. Ele percebeu que se ele fizesse simplesmente, ok, tem o tempo, tem o movimento, mas tem aqueles que produzem mais? Tem. Eles devem receber mais? Devem. Ele defendia que eles deveriam não só receber mais,
como eles deveriam receber muito bem. Era essa a ideia de Taylor. Isso lá em 1910. E olha só, se a gente fosse parar para analisar hoje, essa visão também valeria, só que a gente sabe que não é assim que funciona na prática, né? Vamos lá. Quais foram... desculpa, só para ficar claro, Taylor separou duas linhas de pesquisa dele, tá? Ele teve uma primeira linha de pesquisa, e aí durante essa linha de pesquisa dele, ele teve uma sacada, teve uma visão, e aí ele teve uma segunda linha de pesquisa. Então, primeiro, esse período de pesquisa de Taylor, ele falava da abordagem do trabalho do operário. Ele fez um estudo, um livro, que aí está aqui no slide, está em 1903, que ele abordava que o trabalho para ser realizado tinha que ter alguns requisitos. Olha, o primeiro requisito foi até o que eu acabei de falar. Preocupar em pagar salários altos e ter baixos custos unitários de produção. A ideia era, quanto menor o custo de produção, melhor para a empresa. Isso até hoje a gente pode aplicar. Só que ele falava que a ideia era pagar salários altos. Ele falava que deveriam ser introduzidos os métodos científicos de pesquisa e experimentação. E aí, nisso, formular os princípios para implantar processos padronizados, que aí era o que facilitaria o controle das operações de manufatura. Ou seja, ele não queria simplesmente que fosse feito algo, uma ideia, ele queria que fosse implementada aquela ideia. Selecionava cientificamente também os operários. A ideia era os melhores naquilo que ele fazia de melhor. Então, também era algo que deveria ser cientificamente planejado, com materiais fossem metodologicamente escolhidos. Seria, vamos fazer assim, vamos dizer que, sei lá, uma pessoa vai utilizar uma ferramenta que é melhor usar um canhoto. Uma pessoa que é canhota vai ter mais facilidade. Uma pessoa que for totalmente destra, que não tiver nenhuma coordenação motora na mão esquerda, não poderia ocupar naquela parte. Então, nesse caso, por isso, ele não escolhia aquela pessoa. Então, não era escolher aleatoriamente. A ideia era, ok, eu preciso ter mais do que um para cada área, que eu tirar essa peça, pego outra peça e coloco no lugar, ótimo. Mas desde que fosse cientificamente escolhido, não era simplesmente jogar cada um. E aí ele colocava também que era necessário treinar de forma extrema o funcionário. Até o termo que eu gostei bem, achei bem interessante esse termo, né? Beirando o adestramento, ou seja, não é só treinar, eu quero que essa pessoa saiba fazer até sem querer. Sabe quando você faz uma coisa tanto, que de repente você faz, você nem percebe, você tá tipo escovar os dentes? Espero eu, né? Você escova os dentes, você vai lá, escova, e aí você pega e você faz do mesmo jeito sempre. Você nem pensa o que você está fazendo. Você sabe que você vai lá, pega o creme dental, coloca na escova, vai lá, joga aguinha, escova, depois você vai lá, limpa a escova. Essa que era a ideia, para poder aperfeiçoar a aptidão dos funcionários, para desenvolver as habilidades dele, para ter uma execução de forma eficiente do trabalho, tá? Gente, eu estou falando assim, vocês veem que tem a minha imagem aqui e tem o texto, né? Aí se você pensar assim, nossa, a voz do professor está me atrapalhando, dá um pause, faz a leitura e aí você segue me escutando também, tá bom? Vamos lá. O outro princípio que ele colocou foi criar um ambiente. Olha só esse, gente. Como que é totalmente atualizado isso e que é muito descartado também, né? Criar um ambiente de cooperação entre a chefia e os trabalhadores de forma a facilitar a aplicação de novos procedimentos e a continuidade dos processos de trabalho. A ideia era que o gestor criasse um clima. Sabe quando a gente fala de clima organizacional? A ideia era que o gestor fizesse um clima organizacional de tal forma que criasse um ambiente de cooperação para poder facilitar que os procedimentos fossem realizados, para poder ter um ambiente tão bom com os funcionários que eles iam querer fazer. Era essa que era a visão aqui de uma forma geral.